E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, conforme prometido aí no canal, eu tinha colocado uma enquete recentemente perguntando para a galera se vocês queriam que eu colocasse aqui um vídeo ensinando a montar um computador desde o zero, né? Eu sei que muita gente já sabe fazer isso, mas eu também sei que muita gente que está começando agora na área de informática vai montar o seu primeiro computador, né? Não precisa nem ser um computador gamer, estou me referindo a um computador básico do dia a dia de escritório. Então é esse computador mais que as pessoas têm dúvida em montar, até porque de um computador para escritório para um computador gamer não é tanta coisa assim que vai mudar, porque basicamente os dois são montados da mesma maneira. O que muda são alguns componentes, como por exemplo uma placa de vídeo um pouco mais atual, mais high-end, ou de repente a instalação de um water cooler, mas o que eu quero aqui focar nesse vídeo é a montagem de um computador convencional, ok? Então assim, se você já manja de fazer isso, já pode até pular esse vídeo, mas se você quer aprender um pouco mais, conforme eu tive a resposta da enquete, eu vi que a maioria das pessoas pediram para que eu fizesse isso, vou ensinar da minha maneira, como eu costumo fazer, e o que é mais viável também, tá bom? Bom, então o computador que eu vou usar, pessoal, é uma plataforma DDR3, mas isso não interfere em nada, porque montar uma DDR2, DDR3 ou 4 praticamente é a mesma coisa. São poucas coisas que mudam ali na questão da placa-mãe, o local das pinagens e tudo mais. Mas a base da montagem eu vou mostrar aqui para vocês como que isso é feito. Então se você já gostou do vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar com a galera, daquele seu amigo que está precisando de um vídeo aí para montar um computador e está com dúvida por onde começar e como começar, beleza? Então sem mais muita conversa, vamos lá pro vídeo. Bom pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, claro, é você ter todos os componentes dispostos aí na sua bancada. Aqui temos basicamente então o que? A fonte de alimentação, que é uma fonte padrão, uma fonte comum, tá? A primeira coisa sempre antes de você ligar é sempre você se atentar na sua fonte aqui na parte de trás, se ela está em 110 ou 220, tá? Então toma muito cuidado com isso, verifica sempre como que está o chaveamento da sua fonte. A outra coisa que o outro componente seria aqui o drive de CD e DVD, que isso aqui hoje está em desuso, nem sempre a gente costuma usar isso aqui, os computadores mais novos, geralmente isso aqui não vem mais, então se tornou hoje uma peça opcional para o seu computador, tá? Mas, enfim, cada um vai montar com o equipamento que quiser. Temos aqui a pasta térmica, né? Eu costumo usar essa daqui, que é a HY510, é uma pasta térmica de bom custo-benefício, mas isso aqui agora não é o assunto do vídeo. Bom, outra coisa é o Cooler Box aqui, eu vou usar um Cooler Box padrão da Intel. Então veja que ele tem essas travinhas, é sempre importante, pessoal, que essas travinhas aqui na parte de baixo dele, essas branquinhas, né, que elas estejam sempre boas, ó. Não pode ter nenhuma sapatinha dessa aqui quebrada, senão ela não dá a fixação correta e com isso vai fazer com que não tenha aderência entre esse cara e o processador e aí ele pode dar um aquecimento e até mesmo às vezes não ligar. Temos ali também o HD e um SSD. Aqui também é opcional, tá? Você pode ter um, você pode ter os dois, ou só SSD ou só HD. Os dois aqui são de interface SATA, que é o que é mais usual hoje em dia, o que é mais usado, ok? Temos aqui os dois cabos SATA, que aqui é para ligar o HD e o drive de DVD, que esse aqui é o cabo SATA de dados, né? E o outro cabo SATA que vem da fonte de alimentação, certo? Então ele tem esta aparência. Aqui nós temos a placa-mãe, então quando você vai manusear essa placa, costuma sempre colocar em cima de uma caixa, igual eu fiz aqui, nunca coloca direto numa bancada que é dura, que você pode de repente aqui na parte de baixo dela acabar quebrando alguma solda aí de forçar, e aí isso não vai ser legal, hein? Você tá falando sério? Então prestem muita atenção nessa questão. Bom, outra coisa aqui, pessoal, que nós vamos ter também é a memória, né? Então, como eu disse, o pente de memória que eu vou usar aqui é um pente DDR3, tá? Não importa aqui quantos gigabytes ele tem, tá? O importante é estar ele aqui para a gente montar essa bagaça, beleza? Aqui nós temos o processador. Então aqui esse processador aqui também é de soquete 1155,
né, que equivale aqui, lógico, ao soquete da placa-mãe. E aqui, galera, nós temos o gabinete, né, todo vazio aí, obviamente, tá? Aqui é uma coisa que muita gente se perde, que são os cabos que vêm lá do painel frontal. Depois eu vou explicar direitinho como é que a gente faz a conexão desses caras na placa-mãe, certo? Então todos os componentes aqui, o que a gente deve montar primeiro, pessoal, né? Por onde eu começo aqui, já que eu estou com todas as peças aqui. Bom, a primeira coisa que a gente deve perceber aqui, pessoal, é a questão do processador, tá? Bom, geralmente quando você compra a placa-mãe, ele vem aqui com uma tampa, né, para proteger essa pinagem que está aqui dentro. Então, pessoal, isso daqui eu vou dizer para vocês que é a parte que mais vocês têm que tomar cuidado, porque se um desses pininhos aí entortarem, é muito difícil desentortar, é uma coisa muito trabalhosa que de repente você não vai conseguir fazer sozinho, tá? Só que às vezes precisa de uma lupa, precisa ter uma paciência para você conseguir desentortar. Você pode até acabar inutilizando a sua placa-mãe caso você não consiga arrumar essa pinagem. Então toma muito cuidado, tá, com essa parte aqui. Acabou de passar uma moto aqui. Bom, aqui, pessoal, tô vendo que ele tem essa travinha, então é muito fácil para você abrir a tampinha, basta você pressionar, puxar aqui pro lado que ele vai escapar. E aí você levanta essa hastezinha que ele vai levantar aqui, ó, certo? Então, isso daqui é tranquilo de fazer. Mas antes eu vou fechar de novo aqui, pessoal, pra gente ver que aqui, ó, bem aqui nesse cantinho, ó, vocês vão ver que tem o desenho de uma setinha. Isso daqui é um indicativo, é um indicador de como você deverá colocar o seu processador. Se a gente, deixa eu abrir aqui novamente, se a gente pegar aqui então o processador, vocês vão ver que aqui, ó, ele vai ter no canto inferior esquerdo tem o desenho de uma setinha. E nos outros cantos nós temos aí bolinhas, né? Então você também tem a parte que tem uma chanfradura, aqui tem um chanfrinho, ó, aqui do lado esquerdo, direito, e a mesma coisa lá no soquete da placa-mãe. Então aqui, pessoal, na verdade não tem como vocês errarem, tá? E se você vê que está colocando meio que errado, não força jamais isso daqui. Só que na verdade você vai colocar e vai soltar. Então a maneira de encaixar é muito simples. Você vem aqui e larga ele, ó. Tá? Não faça muita pressão, muita força aqui em cima. Então ele já foi colocado de maneira correta aqui. Então não tem muito segredo. Feito isso, você vai descer essa tampa, não desce os dois juntos aqui, tá? Ó, segura a haste, tá? Segura a haste e desce a outra porque ele tem essa entradinha aqui, ó, que tem que passar por baixo desse parafuso. Então você vai fazer essa pressão, vai descer esse pino e vai encaixar aqui embaixo, ó. Faz uma forcinha e encaixa aqui. Pronto. A peça, o processador, é uma das peças mais difíceis de dar problema, porque ela fica muito bem presa, muito bem encaixada. E quando vai aqui o fan aqui em cima, o CPU cooler, que a gente chama, ele vai proteger esse cara. Então é uma das peças mais difíceis de dar problema, ok? Bom, o próximo cara que nós vamos colocar, obviamente, é esse aqui, que é o Cooler Box. Tá? Esse aqui é o padrão aqui da Intel. Tem a base toda de alumínio aqui, tem todas essas divisões que são chamadas de aletas, que ajuda a dissipação do calor. Então, pessoal, uma coisa que tem que se atentar aqui são essas travinhas aqui. Tá? É importante que esta seta, deixa eu apoiar aqui em algum lugar, eu tô com uma mão só, é meio complicado, deixa eu dar um zoom. Pode ver aí, pessoal, que nós temos o desenho de uma setinha, ó. Deixa eu tentar focar aqui legal. Essa setinha tem que estar sempre pro lado certo, ó. Tá vendo que ela tá aberta aqui, ó. Então isso daqui, quando você coloca, ele tem que a setinha jogada para cá, para depois quando você for tirar, você puxar isso aqui para cá, né, para o sentido contrário da seta, para ela poder soltar desses buraquinhos que estão aqui, ó. Tá certo? Então assim, elas já estão na posição correta. Claro que antes eu tenho que passar aqui em cima do die do processador a pasta térmica, porque é ela que vai dar uma melhor aderência entre, fazer contato, né, entre essa basezinha e o processador, que vai auxiliar na refrigeração do mesmo, ok? Então eu vou pegar a pasta térmica e eu vou aplicar aqui. A aplicação da pasta térmica, pessoal, né, tem gente que espalha, tem gente que coloca a gotinha. Eu gosto de colocar sempre uma gota aqui, tá? Do tamanho de uma ervilha. Vai me colocar o tamanho de um grão de bico, hein? Pelo amor de Deus. É mesmo, é? Então você vai zoar tudo o barraco aí. Tem gente que acha que colocar um monte aqui, melar, tudo vai ficar melhor. Não, pessoal. Eu vou colocar aqui mais ou menos o tamanho de um grão de ervilha. Tá, ó. Apertou um pouquinho ali, parou. Tá ótima essa quantidade aqui.
tá? Colocou essa quantidade, quando eu colocar agora o CPU Cooler, né, ele vai expandir isso daí, ele vai espalhar assim que eu fizer a pressão nessas pinagens aqui. Aqui, pessoal, eu peguei a placa na mão para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Antes da gente colocar o Cooler Box, é sempre legal você verificar aqui nas proximidades, né, do processador onde que está o cabo que a gente conecta do CPU Fan. No meu caso está aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó. Ele está exatamente aqui, ó. Tá vendo esse branquinho com esses pininhos aqui? São 4 pinos. Então, na verdade, eu conecto ele ali primeiro e depois eu encaixo o Cooler Box aqui, tá? Então, eu vou posicionar aqui. Vou pegar então aqui no caso o meu Cooler Box, coloco ele aqui, ó. Basta eu colocar aqui. Não tem como errar, pessoal, porque ele tem um lado certo também, tá? Esse fio aqui, pessoal, pode acontecer dele ficar muito esticado aqui, né? Vai ficar muito fio sobrando. O que você pode fazer é enrolar ele numa chave de fenda, pode ser, enrola bem apertado, depois puxa. Ele vai ficar todo em caracol, tá? Para não ficar esse fio muito esticado, muito grande aqui, ok? Bom, uma vez feito isso, você vai posicionar aqui, ó, exatamente nos buraquinhos da placa-mãe, tá? Ó, dá uma balançadinha para ele ver que encaixou os 4 e aí você faz a pressão, ó. Então eu faço aqui uma, vou levantar um pouquinho a placa, tá? Para ele pegar direitinho, vou colocar o outro, aperto o outro, sempre na diagonal, tá? Que é melhor. E aqui. Toma muito cuidado, pessoal, para não forçar muito a placa a ponto dela empenar, tá? Você tem que colocar de maneira que isso daqui fique bem preso. Tá? Então, o que ele acabou de fazer foi espalhar toda aquela pasta térmica e ficar bem preso aqui com essas travas. Então, faça sempre na diagonal. Bom, o próximo aqui, pessoal, seria a colocação da memória RAM. Veja que eu estou fazendo, pessoal, tudo do lado de fora, porque ficaria muito ruim eu fazer a montagem dentro do gabinete. Mais uma vez que a gente entende como que faz toda a montagem, até dos cabos lá do painel frontal aqui na placa-mãe, depois é só colocar lá e parafusar, tá bom? Mais adiante aí eu mostro ela já, vamos colocar lá dentro do gabinete. Bom, a memória aqui, pessoal, também, seja ela DDR2, 3 ou 4, ela vai ter sempre um cortezinho aqui no meio dela, em alguma posição, que vai coincidir com o slot lá da placa-mãe. Então veja que aqui eu tenho o corte igualzinho aqui, que coincide com o corte do pente de memória. Então, na verdade, não tem como errar, é o que a gente chama de anti-burro, na verdade. Então aqui, antes você vai verificar que aqui nós temos algumas travinhas nos slots. Sempre se certifique se eles estão abertos, ó, puxando para fora, ó. Tá? No meu caso aqui eu vou instalar apenas um pente de memória, mas essa placa daria suporte para 2. Então basta você vir aqui, posicionar, alinhar. Viu que está alinhado aqui, ó? Basta pressionar. Veja que só de pressionar, ela já automaticamente já fechou as travinhas aqui, ó. Ok? Então a instalação da memória é isso. É bastante simples. Bom, o próximo componente aqui que a gente vai ligar, na verdade, é o SSD ou o HD. Bom, pessoal, então, no caso aqui o SSD, ele vai ter esse lado direito aqui, essa pinagem, que é para a gente conectar o cabo SATA de dados, e essa outra lateral aqui que vai ser o cabo SATA que vem da fonte de alimentação. Basicamente são só essas duas conexões. E o mesmo se aplica para o HD. Vou pegar o HD aqui. Pode ver que o HD aqui ele tem o mesmo tipo de conector. Então aqui o cabo SATA de dados e aqui o cabo SATA de alimentação. Bom, então no caso aqui eu vou conectar, por exemplo, pode ser o SSD, o HD, tanto faz. Caso a gente vai pegar um dos cabos SATA de dados, que é esse azulzinho, e nós vamos conectar aqui diretamente nele aqui, ó. Então a gente pega o cabinho, coloca aqui, ó. Pode ver que tem um Lzinho, pessoal, aqui também não tem como você encaixar errado, ó. Você vai vir aqui, conectou, apertou, esse cabo aqui ele tem essa presilha, então ele dá uma boa pressão, né? Ele não sai facilmente. Muitos casos acontece desse cara aqui soltar, tá? Tem aqueles que são retinhos, como se fosse essa ponta aqui, ó, a outra ponta dele, mas quando tem essa presilha ele fixa bem melhor, então ele não sai tão facilmente. E aí com ele conectado aqui lá na placa mãe, né? Então já deixei aqui conectado no HD. Aqui na placa mãe nós vamos ter as conexões SATA, então sempre você vai procurar por essas portinhas aqui. Você poderia conectar aleatoriamente em qualquer porta, mas o ideal, o recomendado é que você coloque na SATA 1. Então o HD é colocado no SATA 1, você vai verificar na sua placa-mãe, na serigrafia dela ou no manual dela, qual que é a SATA 1.
né? SATA 1 que eu me refiro não é a tecnologia dela, mas sim qual que é a porta 1, a porta 2, a 3 e a 4. Então aqui nesse caso, essa aqui seria o SATA 1. Em alguns casos pode estar escrito SATA 0. Então você coloca no 0, depois... Ai, que delícia! Depois o próximo no 1 e assim sucessivamente, ok? Então eu conecto ele aqui. Então peguei aqui o cabinho, lá que estava no HD, e coloco aqui na porta 1. Então basta você vir aqui e fazer a conexão. Ó, veja que se eu colocar do lado errado, ó, ele não entra, ó, então não força. Você vai virar, que muitas vezes a pessoa tem preguiça de olhar o Lzinho que está aqui para coincidir com aquilo. Mas se você vê que não está entrando, você vai virar e ele vai conectar perfeitamente, tá? Então está na porta 1 aqui. O próximo que a gente vai ver agora é a fonte de alimentação. Eu vou pegar ela aqui, eu vou tentar posicionar aqui direitinho para que vocês possam visualizar legal. Bom, então aqui, pessoal, ó, nós temos, né, várias pontas, né? Isso aqui de repente você pode até se confundir se você é novato aqui no assunto. Bom, aqui nós temos, ó, essa porta aqui é a SATA de alimentação. Pode ver que ela tem os fiozinhos aí coloridos, que vai do positivo, negativo, tudo certinho. Depois nós temos aqui esses daqui que são mais antigos, que esse aqui é o chamado cabo Molex, tá? Dependendo do tipo de HD que você tem, você vai utilizar ele. Esse aqui que seria o cabo principal, que é o chamado 24 pinos, ou 20 mais 4, que esse aqui é o que vai alimentar a placa-mãe, que vai dar energia para ela funcionar. E você pode ter, em alguns casos, ainda conectores ainda de disquete, tá? Mas esse, claro que você vai ignorar. O outro cabo é esse aqui, ó. Esse aqui é um cabo de 12 volts que vai alimentar especificamente o processador lá na sua placa-mãe. Tem fontes que vão ter esse daqui dividido em dois de 4. Ou seja, se a sua placa-mãe requerer uma energia a mais para o processador, você precisará colocar uma fonte, claro, de maior capacidade na questão energética e você vai colocar o conector de 8 pinos. Esse aqui é só de 4 pinos, que já é o ideal para essa placa-mãe. Então eu digo sempre que a peça mais importante do computador é a fonte. A fonte é uma peça que você não deve economizar, tá? Você tem que comprar fonte de boa qualidade. Para esse computador, para esse kit, essa daqui já vai servir, mas eu poderia sim colocar uma um pouco melhor, um pouco mais robusta, ok? Agora a gente vai fazer então as conexões aí na placa. Então vamos começar, pessoal, aqui colocando esse cara aqui que é de 24 pinos. Então você vai procurar lá na sua placa-mãe, que é esse conector aqui bem grandão. Ele tem aqui uma travinha aqui do lado de fora. Existem casos que isso daqui fica para dentro, que vai coincidir com essa trava aqui do conector, tá? Então presta muita atenção para não encaixar errado. Então essa travinha aqui nesse caso vai ficar para o lado de fora. Basta você vir aqui e pressionar. Então você coloca aqui direitinho, pressiona, até que ela dá um cleque ali e pronto, ó. A travinha ali já catou embaixo daquela orelhinha, então já está bem conectado. Bom, o cabo principal já está ok. O outro cabo que nós vamos puxar aqui da fonte é o cabo de 12 volts, que é esse aqui que vai alimentar o processador. Então, como eu já tinha mostrado anteriormente, aqui na placa-mãe, ó, pode ver que ele está posicionado ali. Isso daqui, pessoal, não é bem padrão, tá? Mas geralmente ele vai estar próximo ao processador. Dependendo do tipo da placa-mãe, ele pode estar nesse canto ou em algum outro canto aí. Inclusive existem placas-mães que esse cara, ele está do lado do conector 24 pinos. É um pouco atípico isso, mas existe. Ele também aqui vai ter a orelhinha, acho que está dando para vocês verem legal aí, ó. Tá. Então ele tem aqui essa travinha onde você vai colocar aqui, ó, certinho, tá? Não tem como errar, ó. Encaixou, acabou, já era. Tá? Então já está conectado aqui o de 12 volts e o de 24 pinos, que é o que alimenta a placa. O próximo é a gente ligar agora um dos conectores SATAs aqui, ó. No caso, pessoal, dessa fonte ele disponibiliza dois conectores SATA, certo? De alimentação. Então um vai aqui para o HD, então a gente coloca aqui, ele também tem o lado certo, tá? Para colocar, aqui você não consegue encaixar errado, tá? Então você vai procurar legal isso aqui, ó, e encaixar, certo? Se não for de um lado, vai do outro, mas cuidado. Geralmente o fio amarelo, ele fica para fora, tá? Peguem essa ideia, essa base. Fiozinho amarelo pro lado de fora. Então ele tem esses pininhos aqui. Também tem uma setinha ali com indicador. Então tá conectado o HD também. Basicamente aqui, ó, os componentes já quase todos conectados.
O outro que a gente vai conectar agora é o drive de CD e DVD, caso você use, tá? Que é esse cara aqui, ó. Pode ver que na parte de trás dele é a mesma coisa. Ele tem então aqui o cabo SATA de dados e o cabo SATA de alimentação. Então eu tenho aqui um outro cabo SATA, onde eu vou conectar na placa-mãe, na porta número 2. Conectado. E esse cara igual. Eu vou vir aqui e colocar ele aqui, ó. Tá conectado também. A outra ponta que sobrou, que ainda eu tenho mais uma aqui disponível, ó. Tá ficando uma coisa meio em cima da outra aqui, porque eu tô gravando aqui, pessoal, então fica meio ruim para mostrar tudo. Então a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui de maneira que ele fique, ó, fiozinho amarelo, ó, para fora, tá vendo? Então já tá ligado também o drive de CD e DVD, caso você use ainda esse cara. Então aqui, como vocês podem ver, tá tudo já conectado. Mas aí vem aquela pergunta, né? E se de repente eu precisar colocar um SSD adicional, né, pessoal? Então aí é que vem a questão. Se você precisa colocar, se tiver um cabo Molex sobrando, e geralmente tem aqui, né, aqui na minha fonte de alimentação, você pode colocar um adaptador desse cara aqui, ó. Ele vem do Molex para um SATA. Então eu venho aqui, coloco o Molex, pode ver que é só bater os fios aqui, amarelo com amarelo, na mesma posição, ó. Faço isso aqui, ó. E aí eu coloco então o meu SSD aqui bonitinho, ó. E aí eu vou precisar de mais um cabo SATA de dados. Eu tenho mais duas portas disponíveis aqui na minha placa-mãe. Eu coloco aqui e eu posso ligar um terceiro dispositivo. Agora, se você não tiver esse cabo, aí senta e chora, porque na verdade você vai ter que inutilizar esse cara para usar o cabo dele para o SSD. Mas isso aqui é baratinho, você compra isso aqui e faz essa adaptação aqui, beleza? Bom, pessoal, eu deitei aqui o gabinete para a gente fazer agora a parte da ligação do painel frontal do gabinete, que muita gente acaba se perdendo aí, mas é simples, tá? Então nós temos aqui as duas portas USB e nós temos ali a entrada de microfone e fone de ouvido, tá? Tem ali os LEDzinhos também, que vai ser do botão Power, né? Que quando a gente aperta, acende um LEDzinho, tanto do ligar e desligar da máquina, quanto do HD. Quando o HD está em funcionamento, fica um LEDzinho piscando aí na frente. Então basicamente é isso que a gente tem que ligar. E aqui estão os cabinhos, né? Mas antes da gente ver os cabos aqui na placa-mãe, que é o que a gente tem que saber identificar onde que está. Então veja que aqui nós temos as USBs frontais, temos o USB 1 e 2. Nesse caso vai ser ligado aqui no USB 1, que já vai alimentar aquelas duas portas USB na parte frontal. E aqui nós temos o panel, o F-panel, que aqui estão todas as ligações, tanto para ligar o computador, para dar a luzinha lá naqueles LEDzinhos acenderem, o HD ficar piscando a luzinha lá na frente, o speaker, que é aquele bip que você, quando liga o computador, ele faz um bipzinho. Então tudo vai ser conectado aqui nesse painel frontal. Vocês vão ver, pessoal, aqui vai, não sei se eu vou conseguir focar muito bem, mas tem uma serigrafia, uma tabelinha aí embaixo indicando qual que é o Power SW, qual que é o HD LED, qual que é também o botão de reset, né, que eu vou mostrar aqui para vocês no cabinho que vem lá da parte frontal, o speaker e todos eles. Então vocês têm que olhar sempre, acompanhar esta serigrafia que está na placa-mãe. Ah, mas e se não tiver isso na placa? Se fodeu! Você vai ter que verificar no manual dela. Você pode muito bem procurar sobre a sua placa-mãe, o manual dela, na internet, que vocês vão achar facilmente. Outro que a gente vai ter que conectar também, aqui no caso essa placa, é ali o conector de HD, ó, HD áudio na verdade, que é o áudio frontal, que é aquele verdinho que está faltando um pininho. Isso aí, pessoal, vai ser muito fácil de identificar aqui nas pinagens. Ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó. Então veja que aqui eu tenho esse cara aqui. Ó. Deixa eu tentar focar. Esse aqui é o HD LED, então ele é responsável por acender lá a luzinha, né, do funcionamento do LED. Veja que ele tem um fiozinho vermelho e um branco, ou seja, um positivo e um negativo. Então lá, aqui na placa-mãe, ele indica onde que é o positivo e negativo, então também não tem como errar. Geralmente o fio positivo ele é sempre o colorido, tá? Pode acontecer ter um cinza e um branco. Geralmente o cinza vai ser o positivo e o branco o negativo, tá certo? Bom, nós temos outros aqui, como o Power SW,
que é o que liga o computador, quando você aperta o botãozinho lá na frente. Nós temos o P-LED mais e o P-LED menos, tá? Que é o indicador também ali das luzinhas que ligam lá na frente do liga e desliga. E nós temos aqui que é o Power LED, na verdade, tá? E nós temos aqui o speaker, que é o que é responsável por fazer um bip na hora que você liga seu computador. Então nós temos esse conjunto aqui e tem também o reset, tá? Nesse caso aqui, o meu não tem o botãozinho de reset. É um gabinete que vai ter gabinete que não tem botão reset, tá, pessoal? Isso é comum de acontecer. Aqui nós temos o HD áudio. Veja que esse gabinete ele me disponibiliza tanto o HD áudio quanto o AC97, que trabalha com codecs mais antigos. Então isso é uma informação que você vai ter que verificar na sua placa-mãe. Mas geralmente, tá, hoje em dia se usa esse cara aqui, que é o HD áudio. Então é essa ponta que eu tenho que conectar lá naquele verdinho lá, beleza? E eu tenho outro aqui ainda que é do USB. Esse daqui, pessoal, vão ter alguns gabinetes mais antigos que isso aqui é tudo desmembrado, tá? Então você vai ver que aqui às vezes vai estar escrito VCC, USB 1 mais, 1 menos, vai ter algumas, o GND, que é o ground, que é o negativo, vai estar tudo solto. Então é necessário que você também procure qual que é a sequência dos fiozinhos para ligar. Mas geralmente, tá, os gabinetes mais modernos, ele já vem assim tudo junto. E veja que ele também tem deixa eu tentar focar aqui, ele também tem um carinha aí que está fechado. Então não tem como errar, porque aqui você está vendo que ele vai conectar certinho, porque tem um também que está faltante ali. Beleza? Então vou fazer aqui as conexões, depois eu mostro como é que fica tudo aí. Então aí, pessoal, já está tudo ligado. Então veja que eu já liguei o speaker, o Power SW, o HD LED. Atrás estão os dois P-LED, tudo na polaridade correta, tá? Positivo e negativo. Aqui já está ligado a porta USB e ali já está ligado o HD áudio, tá? Então não tem segredo, pessoal. Essa aqui é a parte do painel frontal. Geralmente são esses cabos que a gente conecta diretamente na placa-mãe. Agora nós vamos à colocação, pessoal, dessa placa-mãe aqui lá dentro do gabinete, tá? Deixa eu colocar de lado aqui. Aqui dentro do gabinete, tá? Geralmente você tem que saber qual que é o formato aí da sua placa-mãe. Ou ela é no formato ATX, ou micro ATX, ou mini ATX. Então tem vários tamanhos. Isso daí vai ter que coincidir com as furações. Então vocês vão ver que aqui, ó, nós temos esses parafusinhos que você pode apertar com uma chave de boca. Então ele é um parafusinho que vai colocado aqui, isso aqui tem que estar bem preso, senão ele acaba rodando em falso junto com o parafuso da placa-mãe e aí até dificulta depois na hora de tirar. Então coloque ele bem presinho. Se você não tiver uma chave de boca, use um alicate, mas de forma bem suave para você não tirar aqui as ranhuras dele. Então tem um colocado aqui, outro aqui. Mais para cá eu tenho mais dois, ó, eu tenho esse daqui e tem esse cara e esse cara. Então, dependendo do tamanho da sua placa-mãe, pode ser que ele use todos os parafusos. Geralmente, tá? Essa minha placa aqui é uma placa micro ATX, ele vai chegar até esses dois caras aqui e aqueles dois ali, certo? Mas sempre você verifica a furação, se ela coincide, se ela bate lá com a sua placa-mãe. E é claro que a gente não pode esquecer de colocar esse cara aqui, que é o espelhinho da placa-mãe. Só que geralmente é meio chatinho às vezes de colocar, né? As placas-mães mais modernas, algumas delas já vem isso daqui já fixado na própria placa e não chega nem a ser de alumínio, e sim de plástico injetado, um plástico mais duro, um plástico bom. Então isso aqui você pode colocar antes aqui, né? De maneira que você encaixe ele perfeitamente, coincida lá com os conectores da sua placa-mãe, a parte traseira. E aí depois de colocado, aí você vai descer a sua placa e vai parafusar. Tá? Existem os parafusos corretos para vocês colocarem, não é qualquer um. Então o parafuso, por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Seria então, pessoal, esse cara aí, ó. Tá? Pode ver que ele tem uma arruelinha em volta dele, tá? Então é esse aqui que você vai colocar na sua placa-mãe. Aqui então, pessoal, já aprendi a placa-mãe lá no gabinete. Então basicamente foram 4 parafusos que eu coloquei. Apenas coloquei, coincidiu, né? Coloquei o espelhinho ali e pronto, parafusei. Os cabos aqui frontais já estão todos colocados como mostrei. E agora está faltando a gente fazer a instalação do HD aqui nessas baias. Aqui o drive de CD e aqui onde vai a nossa fonte. Tá? Nesse gabinete a fonte fica na parte de cima.
Os gabinetes mais modernos costumam ficar na parte de baixo, numa parte aqui fechada, que é chamado de PSU Cover, que é até melhor, tem uma refrigeração até melhor do que esses caras aqui. Mas nada te impede de você colocar aqui, ó, exatamente aqui, um cooler fan para dar uma refrigeração melhor aqui dentro, tá? Então isso aí é um opcional que você pode colocar. Tudo vai depender dos componentes que você está usando e tudo mais, se requer que você coloque um cooler fan adicional, tá bom? Outra coisa que eu não falei aqui sobre a placa de vídeo. Esse processador ele já tem o vídeo integrado, mas muita gente compra processador que não tem vídeo integrado ou até mesmo que tem, mas quer uma qualidade gráfica melhor. Tá? Não só para trabalho, mas de repente para jogos. Então é aqui que você vai conectar, que é o chamado PCI Express X16, esse grandão aqui. E se você for colocar aqui uma placa de vídeo, claro que esta parte aqui eu tenho que remover. Então aqui na parte traseira dele, eu tenho que soltar esse parafuso, eu tenho que praticamente quebrar isso daqui, que é só você empurrar que ele solta, e aí a parte da placa de vídeo, onde tem o conector dela HDMI, DisplayPort, VGA, seja lá qual for a placa, vai ficar aqui. E uma vez que você coloca a placa de vídeo, esta entrada aqui VGA, tá? Ela será inutilizada. Você não vai colocar o conector aqui ou no HDMI que estiver aqui da placa mãe. Você vai colocar diretamente aonde está a sua placa de vídeo. Bom, aqui pessoal, já coloquei a fonte de alimentação. Poderia ter colocado ela primeiro, depois a placa mãe. Essa ordem aqui não tem muito significado, pode colocar qualquer uma primeiro, tá? Lembrando que aqui ela possui 4 parafusos, que tá aqui esse e esse, então já fiz aqui a instalação, tá colocado bonitinho, e agora eu vou fazer novamente a ligação de todos aqueles cabos aqui, né, essa cabaiada toda aqui na placa-mãe. Como eu já tinha mostrado anteriormente, então acho que não há necessidade de eu mostrar de novo, até porque eu tô com uma mão só aqui gravando e fica ruim. Então eu vou dar um pause, vou conectar todos os cabos aqui e volto na sequência. Aqui já conectado os cabos, pessoal, então eu conectei aqui como eu tinha mostrado antes, né? Aqui tá os 2 cabos SATA, aqui nós temos o 24 pinos, o 12 volts ali, que é o cabo do processador, tá? Que é esse daqui. E já deixei aqui também já pré-colocado o drive de CD e DVD. Então basta você encaixar ele sempre pela frente, empurrar, e aqui você vai verificar, ó, tá vendo aqueles buraquinhos ali que é onde você vai colocar o parafuso. Assim como eu fiz aqui já para o HD. Coloquei o HD, já está posicionado, já está com os cabos instalados, coloquei os 2 parafusos, e o mesmo eu vou fazer com mais 2 parafusos aqui para esse cara aqui, tá? Aqui só cuidado para você não apertar muito e afundar muito, tem uns que tem um limite, tem uns que acabam passando, mas né, tenta deixar aqui numa posição legal e aí você coloca 2 parafusinhos. O ideal também é que você abra aquela tampa do outro lado, lá embaixo, para que você coloque mais 2 parafusos do outro lado, tá lá na parte de trás. Eu sei que depois, uma vez que o cara tira, nunca mais ele coloca lá, ele coloca só aqui, essa é a verdade. Contanto que isso aqui fique bem fixo, pessoal, já está valendo. Então ali eu vou conectar os cabos agora de alimentação e o cabo SATA de dados, e aí praticamente vai estar finalizado aqui. Então aqui, galera, já todo finalizado, né? Já está tudo instalado aí, legalzinho, tudo correto, como eu mostrei aqui no vídeo. Bom, claro que a parte dos cabos aqui, pessoal, esse gabinete não é aquele gabinete que tem uma barriguinha lá na parte de trás, que é para você fazer o gerenciamento de cabos, que ele vem lá por trás, ele vem por uns buraquinhos que tem aqui mais ou menos, e aí você conecta. Esses gabinetes mais antigos não tem isso, fica tudo meio aéreo. Então assim, você tem como dar uma melhorada, lógico, você pode colocar os cabos aqui todos mais juntinhos, passar um fitilho, prender em alguma lateral aqui que você conseguir. Quanto menos poluição visual ficar aqui com esses fios, melhor, tá? Principalmente se você estiver montando até para um cliente seu, aí, um amigo, né? Tenta fazer da maneira bonitinha, uma maneira legal. Aqui eu fiz meio que de qualquer jeito, porque é só para mostrar como que a gente monta um computador.
Então, galera, eu acredito ter aí sanado a dúvida de muitas pessoas que nunca montaram um computador, né? Eu sei que tem vários vídeos na internet que ensinam a mesma coisa que eu estou ensinando, porém é aquela velha história, cada um tem a sua didática, a sua maneira de ensinar, e eu espero ter ajudado aqui a vocês, tá? Muitas pessoas me pediram que eu fizesse isso, e meu canal tá meio que puxando mais para esse lado do hardware ultimamente, que é uma área que eu sempre trabalhei, uma área que eu gosto muito. Mas assim, pessoal, meu canal é bem eclético, eu falo sobre diversos assuntos e aceito sugestões. Se ficou alguma dúvida sobre a montagem aqui do computador, deixem nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, tá? No que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Aproveita também, pessoal, dá um curtir aqui nesse vídeo que deu um pouco de trabalho para fazer, até porque eu tenho que gravar com uma mão só, desligar, ligar a câmera, dá um pouco de trabalho. Então acho que já vale o like aí de vocês e também a inscrição, caso você não seja inscrito. Beleza? Compartilha com a galera o máximo que vocês puderem para o nosso canal aqui crescer juntos. Então eu falo nosso porque eu considero todos os meus inscritos uma família. E se você quer fazer parte da nossa família, também além da inscrição, segue o link aí na descrição para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, onde a gente troca uma ideia legal, tira dúvidas, sugestões e tudo mais. Tá bom, galera? Então eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!